Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é telemedicina. As consultas à distância, onde o médico atende por videoconferência, já são realidade no país. Os nossos convidados são o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, Dr. Rômulo Capello Teixeira, diretor secretário-geral da SOMERGE, e a doutora Raquel Kalili, médica professora do curso da ABRA. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de entender um pouquinho mais, doutor Silvio, a questão dessa resolução. O senhor pode dar detalhes para a gente? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui e temos a mesma intenção. Gostaríamos também de entender um pouco mais sobre essa resolução. Motivo pelo qual estivemos em Brasília, eu digo CREMERGE, juntamente com os demais presidentes de Conselho Regionais de Medicina de todo o Brasil, junto ao Conselho Federal de Medicina, exatamente no dia em que no Diário Oficial da União foi promulgada a Resolução 2227/2018, que estabelecia critérios para a adoção da telemedicina em todo o território nacional. Nós, presidentes de Conselhos Regionais de Medicina, confesso, ficamos extremamente surpresos pelo que nós consideramos assodamento de ter sido publicada essa resolução, uma vez que nós previamente não tínhamos discutido. Foi-nos dito, então, que, na verdade, outros presidentes, uma vez que nós assumimos o nosso mandato no dia 1º de outubro de 2018, haviam discutido essa resolução e, por isso, ela foi promulgada. Por uma infeliz coincidência, exatamente no dia em que nós teríamos a resolução e não no dia 7, como era a princípio pensado. Os presidentes, de um modo geral, de todos os conselhos, nós aqui do Rio de Janeiro, o de São Paulo, Eduardo Trindade do Rio Grande do Sul, a Cláudia de Minas Gerais, enfim, a maioria dos presidentes achou que a resolução precisaria ser melhor estudada, melhor discutida, e fizemos uma carta solicitando então ao CFM, o Conselho Federal, que adiasse por um período a entrada em vigor. Normalmente no Diário Oficial há um prazo de 90 dias para entrar em vigor. Então, nos foi concedido um prazo de 2 meses, 60 dias, para que os conselhos internamente se reunissem com os seus médicos, com as suas entidades, para propormos mudanças na resolução, para acrescentarmos alguma coisa, porque a resolução, ela, no nosso entender, foi muito abrangente, colocando inclusive em risco algo que o CREMERGE entende como inegociável, que é o ato médico presencial. Doutora Raquel, a senhora representa a Associação, né, de Assistência e Homeopatia, uma associação brasileira de reciclagem. A gente fica imaginando como que algumas especialidades conseguem se adaptar à telemedicina, né? A consulta de homeopatia geralmente é muito longa. Sim. Como que seria isso, por exemplo, num primeiro contato? Eu acho que o primeiro contato, a própria resolução já traz que o primeiro contato tem que ser sempre presencial. Isso já é um ponto, isso é indiscutível. E uma consulta, principalmente uma especialidade como a minha, que é a homeopatia, é inviável de uma forma não presencial com o paciente à distância. O paciente já entra no nosso consultório, normalmente a gente começa a fazer diagnóstico com o paciente chegando ao consultório. A forma que ele está vestido, a face que ele se apresenta, o corpo fala, né? A forma que ele se senta. E assim, uma consulta homeopática normalmente dura de primeira vez, em torno de 45 minutos. Menos do que isso a gente não consegue fazer. Como seria isso num teleatendimento? O paciente não ia aguentar ficar lá 45 minutos sem um contato, porque a interação pessoa a pessoa, a relação médico-paciente faz toda a diferença. De você conseguir entrar na vida da pessoa, conseguir pegar as informações que você precisa sobre aquela pessoa para poder dar um diagnóstico clínico, dar um diagnóstico homeopático e fazer um tratamento. Seria possível em outras ferramentas, como o telediagnóstico, por exemplo? Sim, acho viável na questão, por exemplo, dos exames de imagem. A gente sabe que hoje em dia você tem um técnico, um radiologista que vai fazer o exame no paciente e esse laudo desse exame realizado pode ser dado por um médico que está à distância. Ele não precisa estar ali ao lado esperando o raio-x ser revelado para poder dar um laudo. Agora, em outras questões, como numa consulta médica, eu acho que é meio inviável eu assistir um paciente a quilômetros de distância numa consulta que eu preciso de uma interação. Pois não. Em relação a isso, Raquel, particularmente nós no CREMERGE entendemos que a telemedicina ela pode vir como uma ferramenta muito válida para acesso à distância, acesso remoto. Aquele paciente, principalmente aqueles
que tem alguma condição crônica e acima dos 60 anos, pelo menos 50% das pessoas têm alguma condição crônica que eventualmente pode ter alguma intercorrência. A telemedicina ela pode ser útil no sentido de uma intervenção com maior rapidez, até porque nessa faixa etária a capacidade que as pessoas têm de se locomover limita muito o acesso à saúde. Além do que, em lugares remotos, a presença do médico ela muitas vezes não existe. Então, isso é fundamental. Telediagnóstico, que você citou agora com muita propriedade, também. A teleconsulta de colega com colega, quantas e quantas vezes no dia a dia, hoje, ontem, anteontem, a gente já faz isso. Nós temos uma dúvida com relação a uma determinada condição, exibida por determinado paciente, fazemos uma teleconsulta com um colega, passamos dados e absorvemos o conhecimento desse colega, hoje de uma forma absolutamente sem qualquer regulamentação. Que isso seja normatizado é o pensamento que o CREMERGE tem. Doutor Rômulo, qual é o posicionamento no caso da SOMERGE, que é a Associação Médica, né, do Rio de Janeiro, que representa a classe médica, né? A gente fica pensando que tudo precisa ser revisto. Eram 7 artigos, né? Passou para 23. 23. Isso. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma satisfação a SOMERGE estar presente aqui, com colegas, amigos, né? E, sem sombra de dúvidas, nós não somos contrários e entendemos que a parte da medicina e a parte do que está evoluindo a tecnologia, ela vai ser incorporada mais dia, menos dia. Não somos contrários a isso. Também temos que reconhecer o papel da importância do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, com certeza isso tem que ser respeitado. Mas, quando do lançamento dessa resolução 2227 de 2018, evidentemente que trouxe e suscitou diversas dúvidas, né? E dentro dessas dúvidas, suscitou até estarmos aqui no dia de hoje falando sobre esse assunto. É um assunto palpitante, um assunto que gerou muitas dúvidas dos nossos colegas, muitos questionamentos. E aqui, nessa mensagem inicial, Silvia, eu gostaria de falar sobre uma das coisas que tem para o bom funcionamento das escolas de formação médica é ter um hospital escola. Justamente para quê? Para que nós tenhamos o contato direto com o paciente. Como a doutora Khalili falou, o corpo fala, o corpo exala, o corpo faz tudo. E a presença desse profissional ao seu lado é de fundamental importância. Um dos artigos que está nessa resolução fala acesso fácil a locais onde não existem médicos. Se não existem médicos, com quem eu vou ser o interlocutor para estar falando com o meu paciente que obrigatoriamente deveria ter algum interlocutor nesses locais? Ou seja, nesses locais, ao invés de termos uma telemedicina, nós deveríamos ter um médico presencial. Quando se fala de telediagnóstico, nós sabemos que existem todas essas ferramentas que nós podemos acessar um exame da residência, podemos acessar um exame de outro hospital que foi feito em um determinado local. Porém, alguns exames não podem e não devem ser realizados sem a presença do médico. Quando você tem um exame contrastado, em que você tem um risco de um paciente fazer uma crise alérgica, desde uma simples alergia cutânea de pele, com aquelas famosas coceiras que dão na pele, nós podemos ter um edema de glote, que é risco de vida. Neste momento, aquela área normalmente e por resolução é uma área coberta. O que significa ser uma área coberta? Qualquer um dos nossos telespectadores sabe que na hora que ele for fazer o exame, que tenha contraste em qualquer local, o que acontece? A presença do médico e aquela área coberta. Ele tem que ter obrigatoriamente um contrato com uma empresa de ambulância para qualquer eventualidade, a retirada desse paciente e imediata alocação desse paciente dentro de uma unidade hospitalar. Ou seja, tem várias nuances nesse meio que nós temos que estar atentos. Então, podemos dar, no transcorrer do nosso programa aqui, estar falando de outras coisas. Como eu falei, o corpo exala. E isso é importante para o nosso diagnóstico. Só deixando em relação a isso, né? A especialidade do Dr. Silvio, ele é um grande endocrinologista. Você imagina que um diabético, numa viagem, um diabético aqui, na nossa Praça Floriano, ele passe mal. Alguém chega próximo a ele, para nós médicos, ou no nosso consultório, ou numa emergência de um hospital, de uma UPA, onde quer que seja,
o diagnóstico de uma doença chamada cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes, nós fazemos pelo diagnóstico do odor que a pessoa está transmitindo. É fácil você fazer esse diagnóstico. Uma uremia para as pessoas que têm insuficiência renal crônica e estão descompensadas com retenção das escórias, ureia, creatinina lá em cima, o potássio podendo levar a uma arritmia e morte, você tem esse diagnóstico pelo cheiro. A urgência se faz nesse momento. Ou seja, esses dados não podem ser secundários a tudo que a gente está falando. É claro que nós temos aqui uma resolução tentando regulamentar essa atividade. Mas a gente pode falar mais à frente. Vamos então continuar esse assunto no segundo bloco. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema telemedicina. No bloco anterior, a gente analisou de uma certa forma a questão da resolução, né? Ou seja, partiu de 7 artigos para 23. Na avaliação do senhor, doutor Silvio, o que precisa ser revisto? Como que a gente pode adaptar essa nova realidade ao que a gente vive? Bom, em primeiro lugar, não está muito claro nessa resolução a questão do reembolso, né? Isso tem um custo embutido. Quem é que vai ficar detentor da maquinária? Nos parece que são os grandes grupos empresariais que estão localizados geograficamente no sul-sudeste do país. Como é que isso vai ser disponibilizado para a classe médica, por exemplo, em todo o país, no norte, nordeste, no centro-oeste, na região do Planalto Central? Como é que vai ser disponibilizado isso? Qual é o custo embutido que isso terá para a atividade médica? Como é que isso será repassado, de repente, às próprias seguradoras? E nos causou uma certa estranheza que no dia 6, mal tinha sido promulgado em Diário Oficial, já havia anúncio para a contratação de médicos por grandes operadoras para atuar na telemedicina. Como é que vai ser feita a contratação desses colegas? Qual é a expertise que eles têm que ter para atuar nesses lugares? Como é que vai ser feita a consulta? Nós ainda temos alguns pontos de interrogação que a gente pretende, com um debate mais aprofundado, com os colegas médicos, com as entidades médicas, poder chegarmos à sugestão e que seja feita aqui a observação de que o Conselho Federal de Medicina, malgrado ter promulgado isso antes da nossa reunião, teve o discernimento, o bom senso de dizer, olha, a gente vai aguardar 60 dias para que a gente possa encorpar essa resolução, agregar sugestões para que ela fique mais consistente. Então, aqui ao Dr. Carlos Vital, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, no dia eu tive a oportunidade de agradecer-lhe por essa atitude, eu diria, de muito bom senso, de muita humildade, de dizer, olha, nós estudamos 2 anos para fazer isso, mas nada impede que vocês que chegaram há pouco nos seus conselhos possam rever isso aí e nos trazer sugestões de melhoria. Então, isso vai ser levado, nós temos agora no CREMERGE já para a semana que vem reuniões com entidades exatamente para debater esse assunto, que é um assunto palpitante, é um assunto que já faz parte das nossas vidas e que certamente depois da resolução aprovada ficará integrado de forma oficial, mas urge que ele seja normatizado com o máximo de bom senso. Não podemos permitir que algo que é um avanço importante da prática médica em todos os lugares do mundo, aqui no nosso país, tão carente de uma assistência médica de qualidade, venha a ser desvirtuado. Doutora Raquel, é justamente nesse ponto, ou seja, nós temos um atendimento público de saúde muito carente, né? A gente observa o interior de vários estados, cidades que enfrentam essa questão geográfica desfavorável. Pode-se chegar a um meio termo, ou seja, onde que a senhora acredita que a gente vai conseguir utilizar bem a telemedicina? Então, esse é um questionamento importante, porque, assim, ao meu ver, a gente precisa de infraestrutura antes. Se fala muito em telemedicina em empresas particulares. Como é que a gente bota isso no SUS? A gente tem a questão do médico de família, né, que é o médico que está mais próximo dos pacientes, que a gente tem uma expansão grande até um certo ponto e que hoje em dia está meio estabilizado. Mas como é que a gente faz chegar essa tecnologia como se pretende, né? No interior do Brasil, no interior do próprio estado? Como é que esses pacientes vão ter acesso a esse tipo de medicina, esse tipo de avanço tecnológico, né? Se muitas das vezes não tem acesso a telefone celular, a internet de banda larga, como é que a gente faz chegar uma ferramenta se a gente não tem a estrutura para ter essa ferramenta ainda? Essa adaptação é difícil na sua avaliação?
Eu acho que assim, a gente não tem estrutura montada para levar isso para a questão da saúde da população no geral. Poucas pessoas terão acesso. A pessoa que mora num grande centro provavelmente terá acesso. Agora, será que a pessoa que mora lá no interior do país vai continuar não tendo acesso a esse tipo de tecnologia? É um questionamento. Doutor Rômulo, a gente sabe que a decisão médica ela é muito solitária, né? Vocês precisam, mas precisam de pareceres também de outros profissionais para poder ter um diagnóstico mais preciso, mais seguro. Seria o caminho da telemedicina, ou seja, é o futuro, né? A gente consegue brecá-lo ou a gente vai ter que se adaptar? E de que forma a gente vai conseguir fazer isso? Eu queria, em primeiro lugar, só fazer um apêndice, que a doutora Khalil falou, que é brilhante. Alguns dados hoje, que a gente dá uma lida e vê, das pessoas acima de 60 anos, somente 30% têm acesso à internet, fazem uso da internet. Tanto é que qualquer jornal que se abra tem lá um telefone simples para o idoso, números grandes, que só faz descagem e coisas afins. Então a gente já tem uma dificuldade em relação à acessibilidade. Segundo, apesar de todas as bandas que nós temos, larga, não larga, 4G, 4,5, 5G, o que for, nós sabemos da dificuldade que é você se comunicar. Se você está passando numa linha amarela, você tem 2, 3 áreas de sombra em que você perde a tua comunicação. Você imagina em alguns lugares, né, fora dos grandes centros, em que a dificuldade de comunicação é difícil, e você sabe que a configuração, às vezes, de um aparelho celular, de um smartphone, ela muda a coloração de uma secreção que o paciente possa estar te encaminhando. Então, num diagnóstico realizado à distância, completamente. Complica. Se você vê uma secreção purulenta, que nós chamamos, aquela coisa castanhada, aquela coisa esverdeada, né, marrom, aquilo é uma secreção purulenta. Porém, se você não tiver uma configuração adequada e sair uma secreção, tipo uma secreção que a gente chama de muco, que é uma coisa mais clara, tipo clara de ovo, uma caracteriza infecção, a outra caracteriza uma coisa, um pode transsudato. Pode induzir ao erro? Completamente pode induzir ao erro. Mas para quem não tem acesso nenhum, na sua avaliação, como ficaria essa situação? Isso. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, o que nós preconizamos no Conselho Regional, nas nossas associações médicas, o próprio Conselho Federal de Medicina, é ter médico. É botar o médico lá. Em primeiro lugar, é esse. Essa situação é uma alternativa. E respondendo à sua pergunta inicial, né, claro que a gente sabe que vem para ficar. Não vai mudar isso. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, como foi falado, quem vai pagar isso? No SUS, nós sabemos que estamos tentando implantar um cartão SUS universal para diminuir custos e facilitar o atendimento. O que significa isso? Com o meu cartão SUS, se eu vou na unidade, na Rocinha, eu sou atendido, lá o médico, a unidade de atendimento, tem todo o meu histórico, tem os meus exames, tem tudo. Se eu for ser atendido numa unidade em Minas Gerais, eu chego lá com o meu cartão SUS, é colocado lá, ele tem todo o histórico. Não há necessidade de repetição de exames, que gera custo. Não há necessidade de, numa demora tão acentuada na consulta, procurar toda a anamnese, toda a história, porque vai estar ali, aquela ali. Nós não conseguimos implantar até hoje, definitivamente isso. Tem uma coisa, a gestante, por exemplo, faz o seu pré-natal num posto e, de repente, ela entra em trabalho de parto. Quando ela chega numa unidade, o médico que estiver lá de plantão não tem como acessar os exames dela. E uma coisa que você disse que é muito importante, nos lugares mais remotos, onde deveria existir a figura do médico, não tem, porque sabidamente é o que se propala por aí, médico não gosta de ir para longe dos grandes centros. No passado isso era fato, porque ficávamos distante dos núcleos de saber e em 2, 3 anos ficávamos completamente desatualizados. A internet acabou com esse problema. E se houver um plano de carreira do Estado para o médico, que, aliás, é uma proposta do atual governo, nós entendemos que, sem dúvida nenhuma, isso será uma ferramenta que vai propiciar ao médico, principalmente aos mais novos, poderem ir, porque ele vai ter um plano de carreira à frente dele para ele seguir. Então, essa é uma proposta que o CREMERGE fez ao atual governo. Vamos esperar. Pegando isso, a telecirurgia, que também é contemplada nessa resolução, a telecirurgia fala... Robótica. Né? A robótica, né? Mas a telecirurgia robótica. Ou seja, no Brasil nós temos, nos últimos dados, 43 robôs. No Nordeste são 3, Bahia, Pernambuco e Ceará. O restante está 1 ou 2 na região centro-oeste
Centro-Oeste e os demais Sudeste e Sul, certo? Quase metade em São Paulo. Quase metade de São Paulo. Então, a gente já vê que a tecnologia está centralizada também. É uma coisa notória. E outra coisa, quando você tem a telecirurgia, você tem o colega que está mexendo no robô à distância, mas você tem que ter uma equipe presencial, treinada, e já existe uma associação brasileira de medicina robótica, entendeu? Que até então, em pareceres bem recentes, em revistas, em literatura, né, estavam ainda treinando cada vez mais esses profissionais capacitados de lidarem em loco com o robô. Então, assim, eu acho que foi uma coisa assim, bem avançada para uma coisa que a gente ainda está engatinhando, não na área da robótica, que não estamos engateando, é uma realidade, mas em várias outras áreas, entendeu? Então, é claro, precisa melhorar. O CFM teve a nobreza, né, e como todos nós sabemos, de escutar, de fazer a revisão desses dados, mas num primeiro momento a reação foi muito grande. Tanto é que uma última colocação do próprio CFM foi em relação a nós respeitarmos de alguma forma as emanações, porque foi uma descarga de e-mails, uma descarga de posições em redes sociais dramática, coisa praticamente, eu acho que nunca foi visto aí na área da atuação do ato médico. Ok, doutor Rômulo. Vamos então para mais um intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. No bloco anterior, nós falávamos um pouco dessa resistência em relação a essa mudança, mas falávamos também em relação à tecnologia que é centralizada. Para o paciente, a imagem que a gente tem é justamente de que os especialistas também estão muito centralizados nas regiões Sul e Sudeste, infelizmente. A senhora acredita, doutora Raquel, que a gente vai ter uma melhoria em relação a esse atendimento? Um atendimento um pouco mais básico, talvez, sem ser muito complicado, vai poder ser o caminho com a telemedicina? Eu acredito que ela pode ajudar em outras áreas. Na questão do primeiro contato com o paciente, eu não vejo grandes melhorias com relação ao especialista ou ao clínico. Seria importante, sim, o clínico lá na ponta da linha, como o próprio doutor Silvio falou há pouco, da questão de você ter o médico onde ele deve estar. Agora, com a telemedicina, a gente poderia ter uma formação continuada desse profissional sem ele precisar sair do lugar que ele está. Ele teria acesso à informação dos grandes centros, dos grandes especialistas, ele teria acesso a profissionais especialistas que poderiam orientá-lo no atendimento à população, no local que ele se encontra. Então, eu acredito assim, a telemedicina tem vantagens, é óbvio que tem vantagem, não tem só de vantagem. A gente tem outras áreas que ela poderia ser utilizada e não na relação médico-paciente tão próxima, porque acho que a relação médico-paciente forma um vínculo, até para a questão da terapêutica. Eu posso prescrever um medicamento e o paciente voltar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses e não fez nada do que eu falei para ele fazer. Agora, se eu formei um vínculo, se eu construir uma relação com ele, normalmente ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer. Doutor Silvio, a doutora Raquel foi sua aluna, né? Certamente ela pegou todos esses conceitos e aprimorou. O senhor acredita que é justamente isso, a gente tem perdido já um pouco da qualidade da consulta e que isso pode ser um prejuízo? Voltando a uns 10, 12 anos atrás, eu me recordo de pegar os meus alunos e dizer que muito da cura estava na maneira como o médico segurava na mão do paciente na hora do exame e entrava dentro do olhar do paciente. Instilar confiança, a Raquel se lembra disso. A observação, a força que a palavra tem e que você conhece isso melhor do que eu. Isso, à distância, vai se perder. Por outro lado, vamos ter ganhos, indubitavelmente. Eu vou ter uma abrangência maior de aporte de conhecimento para as minhas decisões, que, como no começo você disse, são solitárias. Mas uma decisão que é solitária de um profissional, mas que vem com aporte de informações de vários profissionais, certamente poderá ser uma decisão e deverá ser uma decisão muito mais sábia. A telemedicina veio agregar valor. Isso, os conselhos regionais de medicina, de um modo geral, pensam assim. E nós insistimos num ponto. Por ser uma ferramenta que já é o futuro no presente,
precisa ser muito bem regulamentada para que não seja desvirtuada. Precisamos utilizá-la a favor de uma melhoria da assistência médica, o que no caso do Brasil, particular no nosso estado, é mais do que necessário. Doutor Rômulo, onde é que o senhor observa justamente esses ganhos da telemedicina? Sem sombra de dúvidas, na parte da educação continuada. E diga-se de passagem, é uma das principais colocações do médico para a boa prática da atividade médica. É a parte de educação continuada. Então, isso favorece muito o deslocamento em várias cidades, como as nossas, com trânsitos, com violência e coisas afins, né? Isso até eu posso dizer, porque na própria SOMERGE, na própria Sociedade Médica de Bairros, nós temos uma diminuição muito grande da presença do profissional, né? Como até mesmo no próprio CREMERGE, os cursos são maravilhosos e você tem pouco acesso. Por quê? As pessoas ficam com medo de sair à noite, escolhem os melhores dias, nós colocamos todas as opções de horários e tudo. Presencialmente, os cursos têm um afluxo relativamente, caiu muito. Mas, em compensação, o acesso à distância aumentou significativamente. Então, isso é um dado que, sem sombra de dúvidas, vai melhorar. Tem uma máxima que fala, né? A telefonia celular, ela junta os distantes e afasta os próximos, né? Que é a mesa do restaurante, né? O cara, de repente, está se comunicando com um cara lá dos Estados Unidos, mas do lado dele ele não troca uma palavra, né? Então, em termos de até da comunicação entre nós médicos, e diga-se de passagem, em um grande hospital do Brasil, você tem um robô em que tem um colega dentro daquela máquina e passa uma coisa que nós chamamos round em medicina. O que é o round em medicina? Round é quando você vê um grupo de médicos em volta de um leito, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Geralmente nós fazemos isso em unidades fechadas, mas em qualquer lugar você pode fazer e faz isso, né? Nas nossas escolas de medicina nós temos isso, em que você passa, escuta a história do paciente, faz as hipóteses diagnósticas, tem os resultados, faz a hipótese diagnóstica e faz-se um plano de tratamento. Isso, um colega com maior expertise ou até mesmo de outra especialidade, ele pode estar ao vivo participando deste round e dando ideias ou trocando informações, como foi a pergunta anterior, numa conferência entre nós. Esse round se torna extremamente mais rico, menos solitário, e vai verdadeiramente auxiliar em muito isso para a nossa prática no dia a dia, na necessidade de um parecer. Doutora Raquel, em qual modalidade a gente poderia ter o maior ganho? Teleconsulta, telediagnóstico, como já foi citado, a telecirurgia, né, robótica, ou seja, para onde que a gente pode acreditar que vai ter bons resultados? Eu acredito que o telediagnóstico, as interconsultas, né, você consultar o especialista. Eu acho que o ponto mais frágil nessa questão é realmente a consulta com o paciente à distância. Porque o olhar face a face, o toque, ele é terapêutico. Então, a presença do médico junto ao paciente faz toda a diferença. Sim. Desculpa. Tem 2 semanas, doutor Silvio, chega um paciente ao consultório, doutor, eu estou com uma gastura aqui. Já tomei esse medicamento, já tomei esse digestivo, já usei isso, já usei aquilo. A gente escuta, escuta, escuta. Quando você bota o paciente deitado para palpar esse paciente, ele tinha uma hepatosplenomegalia, que é um aumento do fígado aqui embaixo e o baço aqui embaixo. Ou seja, um homem de meia idade, aquilo ali traz sinais para a gente importantíssimos, provavelmente uma doença linfoproliferativa, uma outra qualquer neoplasia, qualquer coisa para você pensar nessa natureza. E era uma gastura. Desculpa, eu te... Sim, mas é isso. Faz toda a diferença você estar presente, próximo ao paciente, conversando com o paciente, porque ele quer ser escutado, o paciente precisa ser escutado. As pessoas não escutam, ele cansa de passar de especialista em especialista e não resolver o problema dele, porque ninguém teve o tempo de parar e escutar ele. Eu acho que a diferença da consulta homeopática é essa questão de a gente conseguir ter um paciente que vai ser escutado pelo menos uns 30 minutos ali nas suas queixas e ser perguntado sobre essas queixas. Hoje em dia a consulta médica é muito corrida, questões do horário de plano de saúde. As pessoas fazem consulta das especialidades, cada vez mais especialidades, né? Você tem o ortopedista que é especialista em dedo da mão. O cara só faz aquilo, só olha para aquilo. Só que essa mão vem com um paciente que tem outras queixas que a gente não sabe que podem estar gerando aquela lesão. Uma das considerações
e o doutor Silvio pode falar infinitamente melhor do que eu, mas uma das considerações que nós temos, para todos nós que estamos aqui e para quem está nos assistindo, falar assim, o médico nem escutou a minha pressão, nem tocou em mim. Você imagina o que nós poderíamos ser vítimas num momento desse. Eu tenho uma experiência muito, eu diria que engraçada, se não fosse trágica. Eu tenho uma também. Há uns 3 meses atrás, uma senhorinha dos seus 70 e tantos anos esteve no meu consultório com uma queixa frugal, cansaço, mas que tem várias repercussões. Cabe ao clínico, evidentemente, depois de ouvir a história, de inspecionar a pessoa, examiná-la. Conduzi até a maca e pedi para ela deitar. No que ela senta na maca, ela começa a chorar. Falei, mas senhora, alguma coisa tá... Não, o que o senhor vai fazer? Eu falei, eu vou escutar seu coração, vou examinar seu abdômen. Mas isso ainda se faz? Tem uns 20 anos que nenhum médico encosta em mim. Eu tenho um bom plano de saúde, saio carregada de pedidos de exames, de tudo quanto que é jeito, faço os exames, mas eu achei que isso não se fazia mais. Falei, talvez porque eu esteja ficando velho, minha senhora. Mas é engraçado isso que ele falou. Essa hépatos pleno, esse palavrão que ele falou, que é um fígado grande, um baço grande, na hora de olhar para o doente, você já tem as suas hipóteses. Se tiver aquelas varizes no abdômen, provavelmente é uma cirrose hepática. Se você palpa o fígado e ele está duro igual uma pedra, deve ser uma tumoração, uma neoplasia, uma doença linfoproliferativa. Então você vê que existem coisas que eu fico imaginando como à distância o colega num grande centro hospitalar de São Paulo, de Los Angeles ou de Nova York, ele não tem como ter essa percepção da sensibilidade da pessoa que está ali presencialmente apalpando e sentindo. Essas dúvidas a gente vai ter com o tempo melhorá-las. Bom, infelizmente chegamos ao final desse programa, mas a gente precisa das considerações finais, começando com o Dr. Rômulo. Bem, mais uma vez agradecer o convite, é uma honra estar aqui com essa mesa brilhante, com ótimos colegas, e falar que queríamos um novo debate, que o próprio CFM colocou à disposição de todos nós, que teremos esse debate. A sociedade tem que também participar disso e entender o que é o significado disso, o lado bom e o lado que ainda carece de melhorias, né? E nós, médicos, nós, processo associativo, nós temos que estar bem balizados para irmos de uma forma coerente a esse pleito e chegarmos a um consenso. Quem não pode perder nessa história toda é o nosso paciente. Esse não pode perder. Esse paciente, para nós, é a importância da nossa vida profissional, a importância de toda a nossa existência, de todos os nossos estudos, é procurar fazer o melhor e oferecer o melhor para o nosso paciente. Obrigado. Doutora Raquel. Tirou as palavras da minha boca. Eu acho que o fundamental e a importância de a gente estar aqui hoje discutindo, já é um avanço a gente estar discutindo essas questões. E a medicina vai avançar, isso é indiscutível, a gente não tem como retroceder. Mas eu acho que a gente não pode esquecer o motivo da gente estar aqui, que é o nosso paciente. Esse é o fundamental. Então, a gente ter o olhar para o paciente e tentar incorporar o que for possível de tecnologia para ajudar esse paciente. Isso é fundamental. Não esquecer que é um ser humano que está ali na nossa frente e que ele precisa de contato, ele precisa do nosso acolhimento, porque o acolhimento é terapêutico. Você escutar o paciente é terapêutico. Finalizando, o doutor Silvio. Agradecendo também a oportunidade. Você sabe que a gente precisa ouvir os colegas e o CREMERGE, ele representa os 80 mil médicos quase que nós temos no Rio de Janeiro. E desses colegas nós recebemos cerca de 4 mil acessos com sugestões variadas para tentar melhorar a resolução da telemedicina, a famosa 2227 que já citamos aqui. Estamos no momento compilando com a nossa equipe no CREMERGE, juntando e vamos fazer pelo menos uns 3 ou 4 fóruns antes que em março a gente vá até Brasília levando as sugestões do CREMERGE para melhorar isso aí. Telemedicina é real, ninguém é contra ela, o que a gente não quer e o que na verdade o que a gente está expressando é o medo de que o mau uso possa tirar uma ferramenta tão importante no avanço da medicina e colocar por terra algo que lá fora já se usa e que tem que ser bem regulamentado. Mais uma vez te agradeço a oportunidade, na presença do Rômulo, da minha querida Raquel, me fez voltar no tempo às aulas de semiologia. Foi um privilégio, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.